Olá, esse é o encontro do grupo do Clube do Livro do Java para Iniciantes. Essa é a turma 3. Hoje é uma retomada, né, para a gente poder reiniciar os estudos em Java aqui. Essa retomada está acontecendo principalmente porque eu precisava instalar o IntelliJ aqui no meu computador e desenvolver alguns projetos em Java. Então, é basicamente essa a nossa ideia aqui hoje. É, a gente está lendo o livro Java Oracle e eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente começar o nosso grupo de estudos. Então, esse aqui é o livro que a gente está lendo, Java para Iniciantes, sexta edição. Na aula anterior, a gente leu mais sobre o que é o Java, né, os fundamentos do Java, e agora a gente está passando para a parte que fala muito sobre o Java, porque o Java ele é puríssimo em programação orientada a objeto. Então, é uma parte muito importante hoje. E, além disso, a gente vai instalar um programinha, o IntelliJ, que na verdade eu já instalei. Vou mostrar que eu instalei uma versão anterior, porque meu Mac é antigo, é um Mac que eu estou usando para estudar. E, além disso, a gente vai rodar o nosso primeiro programinha aqui. Então, essa parte de introdução e evolução do Java a gente já tem na nossa playlist, né, lá do Dev Java Girls, do livro Java para Iniciantes, da Oracle. E aí ele explica alguns jargões do termo Java e algumas outras coisinhas aqui. As principais habilidades, a origem do nome, fala um pouquinho de C++ e C, né? Qual que é a relação entre Java e C Sharp, contribuições dos EPETs, da segurança, portabilidade, a linguagem bytecode, que é super importante para entender, tem umas perguntas e respostas e o jargão. E hoje a gente começa aqui na parte de programação orientada a objetos. Eu vou começar a ler e depois a gente segue para o IntelliJ, ok? Se alguém entrar aqui no Discord, pode me pausar, pode conversar comigo. Esse é um espaço exatamente para a gente poder crescer junto, né? E aprender bastante também, que eu acho que é o mais importante aqui, né? Nesses casos. Então vamos lá, pessoal. Programação orientada a objetos, está no capítulo 1. A programação orientada a objetos, Objected Oriented Programming, top no inglês, é a essência de Java. A metodologia orientada a objetos é inseparável da linguagem. E todos os programas Java são, pelo menos até certo ponto, orientados a objetos. Como eu falei, orientados a objetos puríssimos. Devido à importância da OOP para o Java, é útil entendermos seus princípios básicos antes de escrever até mesmo um programa de Java simples, que é o que a gente vai fazer hoje. Posteriormente, nesse livro, você terá como colocar esses conceitos em práticas. A OOP é uma maneira poderosa de abordar a tarefa de programar. As metodologias de programação mudaram drasticamente desde a invenção do computador, principalmente para acomodar a crescente complexidade dos programas. Por exemplo, quando os computadores foram inventados, a programação era feita pela ativação das instruções binárias da máquina com o uso do painel frontal do computador. Contanto que os programas tivessem apenas algumas centenas de instruções, essa abordagem funcionava. À medida que os programas cresceram, a linguagem de montagem foi inventada para que o programador pudesse lidar com programas maiores e cada vez mais complexos, usando representações simbólicas das instruções de máquina. Como os programas continuaram a crescer, eles foram introduzindo linguagens de alto nível, que davam ao programador mais ferramentas para lidar com a complexidade. É claro que a primeira linguagem amplamente disseminada foi a Fortran, e embora a Fortran fosse a primeira etapa bem impressionante, não é uma linguagem que encoraja a criação de programas claros e fáceis de entender. Os anos de 1960 deram origem à programação estruturada. Esse é um método encorajado por linguagens como C e o Pascal. O uso de linguagens estruturadas tornou possível também criar mais facilmente programas de complexidade moderada. As linguagens estruturadas são caracterizadas por seu suporte a subrotinas autônomas, variáveis locais e estruturas de controle sofisticadas e independentes de Goto. E, embora seja uma ferramenta poderosa, até elas alcançam seu limite quando o projeto fica grande demais. Considere isso. A cada marco no desenvolvimento da programação,
técnicas e ferramentas eram criadas para permitir que o programador lidasse com essa crescente complexidade. A cada etapa, então, do percurso, a nova abordagem pegava os melhores elementos dos métodos anteriores e fazia avanços. Antes da invenção da OOP, muitos projetos estavam perto do ponto ou excedendo em que a abordagem estruturada não funcionava mais. Os métodos orientados a objetos foram criados para ajudar os programadores a ultrapassar essas barreiras. A programação orientada a objetos pegou as melhores ideias da programação estruturada e combinou com vários conceitos novos. O resultado foi uma maneira diferente de organizar um programa. De um modo mais geral, um programa pode ser organizado de uma entre duas maneiras: a partir do seu código, que é o que está acontecendo, ou a partir dos seus dados, que é o que está sendo afetado. Com o uso somente da programação estruturada, normalmente os programas são organizados a partir do código. Essa abordagem pode ser considerada como código atuando sobre os dados. Os programas orientados a objetos funcionam ao contrário, eles são organizados a partir dos dados, com o seguinte princípio-chave: dados controlando o acesso ao código. Em uma linguagem orientada a objetos, você define os dados e as rotinas que podem atuar sobre eles. Logo, um tipo de dado define precisamente que tipo de operações pode ser aplicado a esses dados. Para dar suporte aos princípios da programação orientada a objetos, todas as linguagens de OOP, inclusive Java, têm 3 características em comum: encapsulamento, polimorfismo e herança. Vamos examinar cada um. Bê, você pega um copo de água para a mamãe? Eu pego, mãe. Obrigada, linda. Talvez eu carrego. O que você falou? Encapsulamento. O encapsulamento é um mecanismo de programação que vincula o código e os dados de que ele trata. E isso mantém os dois seguros, contra a interferência e a má utilização externa. Em uma linguagem orientada a objetos, o código e os dados podem ser vinculados de tal forma que uma caixa preta autônoma seja criada. Dentro da caixa estão todos os códigos e os dados necessários. Quando o código e os dados são vinculados dessa forma, um objeto é criado. Em outras palavras, um objeto é o dispositivo que dá suporte ao encapsulamento. Dentro de um objeto, o código, os dados ou ambos podem ser privados desse objeto ou públicos. Então, vamos repetir. Dentro de um objeto, o código, os dados ou até ambos podem ser privados desse objeto ou públicos. O código ou os dados privados só são conhecidos e acessados por outra parte do objeto. Isto é, o código ou os dados privados não podem ser acessados por uma parte do programa que não exista fora do objeto. Quando o código ou os dados são públicos, outras partes do programa podem acessá-los, mesmo que sejam definidos entre um objeto. Normalmente, as partes públicas de um objeto são usadas para fornecer uma interface controlada para os elementos privados de um objeto. A unidade básica do encapsulamento do Java é a classe. Embora a classe seja examinada com mais detalhes posteriormente, a breve discussão a seguir é importante, porque uma classe, ela define a forma de um objeto. Ela especifica tanto os dados quanto o código que opera sobre eles. Então, uma classe, ela define a forma de um objeto, tanto os dados que vai ter, quanto o código que vai operar sobre eles. Então, Java usa uma especificação de classe para construir objetos. Os objetos são instâncias de uma classe. Logo, uma classe é basicamente um conjunto de planos que especifica como construir um objeto. O código e os dados que constituem uma classe são chamados de membros da classe. Especificamente, os dados definidos pela classe são chamados de variáveis membros, ou variáveis de instância. Os códigos que operam sobre esses dados são chamados de método membro, ou apenas método. Método é o termo em Java para uma subrotina, né? Quem já conhece C e C++, talvez saiba que o programador Java chama de método, o programador chama de função. É a mesma coisa. Então, quando a gente pode criar aqui um objeto que pode ser um animal. Com um animal eu posso criar um cachorro, posso criar um gato, posso criar
objetos diferentes. E eu posso falar que um dos métodos do animal é comer. Todos os animais comem, mas de formas diferentes, mas é um método, né, dessa classe. Polimorfismo. Então, polimorfismo significa muitas formas, é uma quantidade que permite que uma interface acesse uma classe geral de ações, né? Tem algumas formas interessantes da gente pensar nesse tipo de esquema, assim, de como que a gente pode gravar a diferença entre polimorfismo e encapsulamento. Então, vamos pensar que o encapsulamento é quando os dados e os códigos são protegidos dentro de um objeto. Aqui no livro ele dá esse exemplo de caixa preta, né? Então, foi o exemplo que ele deu aqui para gente. Mas é basicamente isso. Então, você tem uma caixa com uma fechadura e aí eu coloco lá dentro os dados e os códigos. Aí eu digo o que é público e o que é privado, que às vezes só as pessoas que estão lá dentro do programa que vão poder ver, que é no caso de privado. E o polimorfismo, ele é uma interface e várias implementações. E a gente pode pensar que o polimorfismo é como se fosse um volante. Então, eu posso usar o mesmo volante em vários carros diferentes, né? O volante ele vai servir para vários carros diferentes. Então, ele é uma qualidade que permite que uma interface acesse uma classe geral de ações. A ação específica é determinada pela natureza exata da situação. Um exemplo simples é encontrado, igual eu falei, no volante do automóvel. O volante, ele é a interface e é o mesmo, não importando o tipo de mecanismo ou direção. Se é manual, se é direção hidráulica, pode ser uma Kombi, um Fusca. Se você sabe virar um volante, é a mesma coisa para qualquer tipo de carro. Então, o mesmo princípio também é aplicável à programação. Então, você considera uma pilha, né? Que é uma lista. O que é uma pilha? Então, é uma lista que você tem o primeiro a entrar e o último a sair. Então, você poderia ter um programa que precisasse de três tipos diferentes de pilha. Uma pilha usada para valores inteiros, uma valor flutuante e uma outra para caracteres. Nesse caso, o algoritmo que implementa cada pilha vai ser o mesmo, porque é a mesma forma de captura, ainda que os dados armazenados sejam diferentes. Então, em uma linguagem não orientada a objetos, você seria obrigado a criar três conjuntos de interface, três rotinas de pilhas diferentes, com cada conjunto usando um nome. No entanto, devido ao polimorfismo, em Java você pode criar um conjunto geral de rotinas de pilha que vai funcionar em todas as três situações. Dessa forma, a gente sabe como usar uma pilha, a gente vai poder usar todas. Geralmente, então, esse conceito de polimorfismo, ele é representado pela expressão uma interface, vários métodos. Ou seja, é possível projetar uma interface genérica para um grupo de atividades relacionadas, e o polimorfismo ele vai ajudar a reduzir essa complexidade, permitindo que essa mesma interface seja usada para especificar uma classe geral de ação. É a tarefa, então, do compilador que seleciona a ação, isso é o método, e especifica conforme cada situação. Como a gente é o programador, a gente não precisa fazer essa seleção manualmente, a gente só tem que lembrar dessa interface geral e utilizar ela. Ok, vamos para a herança, então. A herança, ela é um processo pelo qual um objeto ele pode adquirir as propriedades de outro objeto. Isso é importante porque ela dá suporte ao conceito de classificação hierárquica. Então, se você pensar bem, grande parte desse conhecimento ele pode ser gerenciado por classificações hierárquicas, ou seja, top-down, de baixo para cima. Então, por exemplo, uma maçã Red Delicious, ela faz parte da classificação maçã, é uma maçã. A maçã, por sua vez, faz parte da classe fruta, que fica sobre uma classe maior ainda, que é a classe alimento. Isto é, a classe alimento, ela possui certas qualidades. Alimentos são comestíveis, são nutritivos, que logicamente também se aplicam à sua subclasse fruta. Além dessas qualidades, a classe fruta ela tem outras características específicas, por exemplo, se ela é suculenta, se ela é doce, se ela tem casca, se ela não tem, que a distingue de outros alimentos. A classe maçã, ela define as qualidades específicas de uma maçã, né, que cresce em árvores, não é tropical. Por sua vez, uma maçã Red Delicious herdaria as qualidades de todas essas classes precedentes.
e só definiria as qualidades que a tornam única. Sem o uso de hierarquias, cada objeto teria que definir explicitamente todas as suas características. Com o uso da herança, o objeto ele só tem que definir as qualidades que os tornam único dentro da sua classe, né? Ele vai herdar os outros atributos, né, gerais do seu pai. Então, o mecanismo de herança ele possibilita que um objeto ele vai ter uma instância específica de um caso mais geral. Então, uma maçã ela passa a ser uma fruta e um alimento, e ela herda essas características gerais. Agora a gente vai ver aqui para obter o Java Development Kit, né? Para a gente começar a escrever nossos programas. Para a gente começar, você tem que ter o JDK instalado no computador. O JDK ele é disponível na Oracle. Provavelmente só vai ter que fazer um cadastro lá com senha. Quando ele foi escrito aqui, já estava na versão 8, né? A versão SE significa Standard Edition, né? Que é uma versão já mais usada, que a gente chama assim. O JDK8 ele tem muitos recursos novos que não são suportados no anterior e é necessário ter essa versão para cá. Ele colocou esse site aqui, que é só a gente acessar e seguir as instruções para executar o programa. O JDK ele vai fornecer dois programas principais. O primeiro é o Java-C, que é o compilador Java, e o segundo é o próprio Java, que chama Java, que é um interpretador padrão do Java, que também é chamado de iniciador de aplicativos. O JDK ele é executado no ambiente de prompt de comando e usa ferramentas de linha de comando. Ele não é um aplicativo de janelas, igual o IntelliJ, que é um editor, né, para Javas. Ele também não é um ambiente de desenvolvimento IDE, né? Que a gente tem isso também. Nota, além das ferramentas básicas de linha de comando, há várias ideias de altas qualidades, como o NetBeans e o Eclipse. Eu aprendi a programar com o NetBeans na faculdade. O IDE pode ser muito útil no desenvolvimento e implementação de aplicativos comerciais, porque ajuda a gente a enxergar todas as etapas, né? A gente pode usar uma IDE para compilar e executar, que é o que a gente vai fazer aqui, usando o IntelliJ. No entanto, as instruções apresentadas aqui para a compilação e execução de um programa Java só descrevem as ferramentas de linha de comando do JDK. É fácil entender o motivo. Em primeiro lugar, o JDK está prontamente disponível para todos os leitores, e além disso, para os programas simples apresentados no livro, usar as ferramentas de linha de comando é a abordagem mais fácil. Se a gente estiver usando uma IDE, a gente vai ter que seguir as nossas instruções, né? Porque cada IDE vai ter um conjunto diferente de instruções. Antes da gente ler as perguntas, eu vou só mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu tive curiosidade de fazer aqui antes para vocês. Aqui é onde você baixa a JDK, né, que é o pacote para desenvolvimento. Eu vim aqui nessa parte Java Downloads e baixei essa versão do JDK para Mac, que eu cliquei aqui em macOS, e instalei esse aqui, DMG Installer, o basiquinho, deu tudo certo. Depois eu vim aqui no terminal e digitei Java-version para ver se estava instalado. Já viu que eu dei umas 3 vezes e tal. Ele fala que é o Java SE Runtime Environment, já está no 18.9. Tá tudo certinho aqui rodando para a gente continuar. Depois eu instalei o IntelliJ, só que como eu disse, esse Mac eu estou usando ele para estudo, então é um pouco mais antigo. Eu tive que baixar a versão para só para você ter uma ideia de 2021, na verdade. Aqui você pode ver as versões anteriores do IntelliJ, você baixa e ele já está aqui baixadinho para a gente poder usar. Mas eu também sou uma pessoa que eu uso muito terminal e como o Mac é Linux, eu acho que a gente pode ir testando por aqui também, né? Então vamos lá. Você disse que a programação orientada a objetos é uma maneira eficaz de gerenciar programas grandes. No entanto, parece que ela pode adicionar uma sobrecarga significativa aos programas pequenos, já que você disse que todos os programas Java são, até certo ponto, orientados a objetos. Isso é uma desvantagem para os programas pequenos? Não. Como a gente vai ver, para programas pequenos, os recursos orientados a objetos de Java são quase transparentes.
embora seja verdade que Java segue um modelo de objeto rigoroso. Você é livre para decidir até que nível quer entregá-lo. Em programas pequenos, a orientação ao objeto é quase imperceptível. À medida que seus programas crescem, você poderá integrar mais recursos orientados a objetos sem esforço. Então, vamos usar para tudo. Então, o primeiro programa simples. Começamos compilando e executando o exemplo de um programa curto mostrado aqui. Então, vamos pegar esse programa aqui e executar. Então, vamos lá. Aqui ele deu o código, ele fala aqui, ó. Este é um programa de Java simples, ele faz uma classe que chama example. Depois ele comenta que um programa Java começa com uma classe main, esse é o início de todo o programa Java, então ele dá um public static void main, que sempre começa a partir daqui. E aqui ele está colocando um system.out.print, que é para aparecer alguma coisa na tela, que vai aparecer Java drives the web. Quais são as etapas? Então, inserir o programa, compilar e executar. Os programas mostrados, então, estão disponíveis aqui, mas a gente vai inserir eles manualmente no IntelliJ, né? Usando o nosso editor, que é um processador de texto. Os processadores de texto, eles armazenam essa informação no formato junto com o texto. Essa informação de formato confundirá um compilador Java. Se a gente estiver usando uma plataforma Windows, ele pode pregar o WordPad ou o editor de programação. Na maioria das linguagens de compilador, o nome do arquivo que contém o código-fonte de um programa ele é arbitrário, porém não é esse caso no Java. A primeira coisa que a gente tem que aprender no Java é que o nome dado a um arquivo-fonte ele é muito importante. Então, para esse exemplo, o nome do arquivo-fonte vai ser example.java. A gente vai ver por que já. Em Java, um arquivo-fonte é chamado de unidade de compilação, ou seja, ele é um arquivo de texto que contém, entre outras coisas, uma ou mais definições de classe. Por exemplo, quando a gente usa um arquivo-fonte contendo apenas uma classe, esse compilador Java ele vai requerer que o arquivo-fonte use a extensão .java. Então, a extensão do nome do arquivo sempre vai ser .java. Como é que a gente pode ver isso sendo examinado no programa, né? O nome da classe, que também vai ser exemplo, não é coincidência. Em Java, todo o código ele tem que residir dentro de uma classe. Então, além de você colocar ele como nome no arquivo, ele vai ser o nome da classe também. Né? Então, por convenção, o nome da classe deve coincidir com o nome do arquivo que contém o programa. Você também deve se certificar de que a capitalização do nome do arquivo coincida com o nome da classe. Isso ocorre porque o Java ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, nesse momento, a convenção de que os nomes de arquivo devem corresponder aos nomes das classes, ela é arbitrária. Contudo, essa convenção facilita a manutenção e organização dos programas. Agora, a compilação. Para compilar esse programa example, a gente vai executar o compilador Java-C, especificando o nome do arquivo-fonte na linha de comando. A gente vai dar o comando Java Example C. Mas antes disso, a gente vai fazer aqui isso junto. A gente vai vir, então, aqui no IntelliJ e a gente vai colocar New Project. E conforme a gente acabou de ler, a gente vai criar um programa example.class. Ótimo. Então, aqui, o nosso novo projeto, a gente vai fazer um projeto em Java. Vamos colocar esse aqui com template para a gente ver o que que dá. O programa que a gente vai chamar vai ser example.java. Não, o nome do projeto, né, que a gente vai criar aqui, na verdade, é Java para iniciantes. Criado o projeto. Vai esperar um pouquinho aqui, enquanto eu tomo um cafezinho. E aí ele já criou o meu projeto aqui dentro. Eu uso bastante o VS Code para programar em Python, para programar, principalmente, às vezes, os projetos em Django, eu uso bastante o VS Code.
Então, você vê que ele já criou aqui, Java Iniciante, ele já criou um arquivo que main Java, né? E aqui ele já está me dando umas tips aqui, umas dicas. Apertar número 1 para abrir os projetos e por aí vai. Mas aqui eu vou vir aqui e vou criar aqui dentro do projeto, eu vou criar o arquivo example, que é o exemplo que eles estão dando para a gente no livro. Ótimo. Então aqui tem um projeto, né, que é o Java para iniciante. Eu vou vir aqui, vou abrir e aqui dentro dos arquivos do projeto, search, né, eu vou criar um novo. E aqui eu vou criando todos os programas, né? E aqui eu vou colocar new Java Class, né? Que é isso que ele disse pra gente, que você cria já automaticamente. Então, a gente está criando aqui o example. E aí, automaticamente, ele veio aqui e já criou para mim esse arquivo aqui que chama example, né? E ele já deu aqui o public class example, provando para gente o que ele tinha falado antes, né? Que seria mais ou menos assim. Aqui a gente vai copiar o código que ele deu para a gente, que é a classe example. Ele deu esse aqui, esse comando, que é um system out print, né? Basicamente, a gente vai copiar, sempre tem que terminar com ponto e vírgula depois. E aqui a gente vai colocar isso. Quando a gente vem aqui para o IntelliJ, Public Static, Public Class, né? Aqui, ó, Class Example, só. Class Example, ele só colocou o public, aquele conceito de hereditariedade, né? De herança. Aqui dentro, eu vou colocar aquilo que a gente trouxe do livro, que é o Public Static Void Main, que só inicia quando a gente coloca o main, string args, e aqui esse sistema para imprimir, ok? Depois que a gente fez isso, ele fala o seguinte aqui, ó. Compilando o programa. Para compilar o example, a gente tem que executar o compilador JavaC, especificando o nome do arquivo, que é esse arquivo que a gente fez. O compilador Java cria um arquivo chamado example class, contendo a versão em bytecode desse programa. Lembrando que o bytecode não é um código executável, ele deve ser executado por uma máquina virtual Java. Logo, a saída do JavaC não é código que possa ser executado diretamente. Para executar realmente o programa, a gente tem que usar um interpretador de Java. Para fazer isso, a gente vai passar o nome da classe também, example, como argumento de linha do comando. A gente vai digitar Java example, né? Quando o programa for executado, a saída vai ser essa classe que a gente mandou imprimir. Quando o código-fonte Java é compilado, cada classe ela é inserida em seu próprio arquivo de saída, com o mesmo nome de classe, usando a extensão .class. É por isso que é uma boa ideia dar aos seus arquivos fontes Java o mesmo nome da classe que eles contêm. O nome do arquivo fonte coincide com o nome do class. Quando a gente executa o interpretador, como a gente acabou de ver, a gente especifica o nome da classe e o interpretador executa. Ele vai procurar automaticamente um arquivo com esse nome que tem a extensão .class. Se ele encontrar, ele vai executar o código na classe específica. Então, voltando aqui para o IntelliJ. Aqui agora, a gente pode aqui fazer debug, né? E aqui a gente pode ver os problemas e o terminal. Então, o que aconteceu aqui? Essa classe está aberta e não está fechada, né? Então, aqui a gente tem que fechar uma classe. E agora tudo certo. A gente dá um Ctrl S para salvar. Ele já deu aqui a main, ele sabe. E agora a gente pode dar um run nessa main. Tá vendo aqui o que ele disse? Ele já automaticamente, aqui no debugger do console, ele vem aqui
e ler todo o meu código aqui. Então, aqui a gente pode tentar dar esses comandos aqui que ele ensinou para a gente. Então, primeiro a gente pode rodar aqui Java Example, né? E ele deu um erro aqui. Talvez porque eu tenha que abrir dentro dessa pasta aqui de Java para iniciantes, né? Eu posso vir aqui com o botão direito e pedir para copiar o destino. Copy paste, tá vendo? E aqui a gente dá um CD, coloca aqui, e eu copio. Não tá dando para copiar o endereço. CD, CD, beleza. Então aqui, ó, se eu for ver, eu já estou na minha pasta dos projetos, tá vendo? Já tem o Example Java. Então agora eu posso vir aqui e fazer para compilar o programa. Então eu venho aqui e agora ele vai. Perfeito. Então vamos continuar aqui no terminal. Depois que eu dei esse, eu vou dar o próximo, que é o do interpretador. Que aí no interpretador eu vou ler a mensagem que eu dei no print. Java drives the web. Então a gente acabou de rodar o nosso primeiro programa, né, aqui. Então, quando a gente tenta compilar o programa, o computador não pode achar o Java C. Supondo que o JDK tenha sido instalado, talvez seja preciso especificar o caminho que conduz as ferramentas, né? Que foi o que a gente fez. Então, a gente foi lá e pegou o lugar certinho. Foi exatamente isso que a gente passou. Então, a gente tem que definir o lugar. Então, primeiro exemplo do programa, linha a linha. Embora o example.java ele é bem curto, ele tem vários recursos chaves que são comuns a todos os programadores e a gente vai ver aqui com mais detalhes. O programa ele começa com um comentário, né? O comentário é sempre o quê? Uma barra e um asterisco. Quando é um comentário com mais de uma linha. E aí você finaliza o asterisco e barra também. Então, como a maioria das linguagens de programação, a gente pode inserir observações no arquivo fonte e esse conteúdo ele é ignorado pelo compilador. Em vez disso, o comentário ele pode escrever ou explicar uma operação do programa para quem estiver lendo, principalmente para a gente que programa sozinho, né? Então, nesse caso, ele está sempre descrevendo o programa e lembrando que o arquivo fonte deve se chamar example.java. É claro que em aplicativos reais a gente comenta coisas que fazem parte do programa, como ele funciona, qual recurso ele traz. O Java ele dá suporte a três tipos de comentário. Mostrado aqui, a gente chama de comentário de várias linhas, né? Ele começa com a barra asterisco e termina com asterisco barra. Qualquer coisa que tiver entre esses dois símbolos vai ser ignorado pelo compilador, como o nome já sugere. A próxima é a linha de código do programa, que a gente já mostrou, que assim que a gente criou o arquivo, ele já criou o class example. O class example, essa linha, ela usa a palavra class para declarar que a nova classe já está sendo definida, assim que a gente cria o arquivo Java.
A classe ela é a unidade básica do encapsulamento de Java. O que é o encapsulamento? Guardar tudo dentro de uma caixa protegida, tanto os dados quanto os métodos. Example, então, é o nome da classe. A definição de classe começa com a chave de abertura, né? Literalmente uma caixa. Então, colocou tudo na caixa do example e ele começa logo depois, né? Aqui no IntelliJ a gente vê aqui, ó, começa tudo depois. A definição de classe e vai terminar também com esse fechamento dessa classe. A gente viu que enquanto eu não fechei aqui, ele não rodou. Os elementos existentes entre essas duas chaves são os membros da classe, né? A gente não está preocupando tanto com os detalhes, mas é preciso a gente saber que em Java toda a atividade do programa ocorre dentro de uma. Então, essa é uma das razões porque todos os programas Java são pelo menos um pouco orientados a objetos. Começou com a classe example, né? Um objeto. Então, a linha seguinte do programa também é um comentário de linha única, aí eu só uso duas barras e eu escrevo, né? Então, ele está dizendo aqui que o programa Java começa com uma chamada, uma main, e esse é o segundo tipo de comentário que o Java também permite. A próxima linha do código, ela tem um public static void main string args. Essa linha começa, então, com o método main. Como a gente estava falando em Java, uma subrotina ela é chamada de método. Como o comentário que a precede sugere, essa é uma linha que o programa começa a ser executado. Então, o programa só começa na main. O significado exato de cada parte dessa linha, ela não é necessária agora, porque ela envolve uma compreensão detalhada. Mas, como muitos exemplos a gente vai ter daqui para frente, o que a gente pode dizer? Primeiro, o public, que é a primeira palavra, é um modificador de acesso. Ou seja, ele determina como outras pessoas do programa podem acessar essa classe. Como essa classe aqui ela é precedida por um public, ela pode ser acessada por um código fora dessa classe. Então, não precisa estar lá dentro para acessar ela. O oposto de public é o private, que impede que um membro seja usado por um código definido pela sua classe. Então, nesse caso, o main, ele é declarado como public, já que ele é o que começa, né? Então, já que ele tem que ser chamado por um código de fora da sua classe. O main tem que ser público, né, para ser iniciado. A palavra-chave que static, ela permite que o main seja chamado antes de um objeto da classe ter sido criado. Isso é necessário porque o main ele é chamado pela JVM antes de qualquer objeto ser criado. Então, antes de eu criar lá o example, ele é chamado pela JVM. A palavra void significa informar para esse compilador que o main não retorna um valor. Então, né, ele só inicia. Então, os métodos, eles podem também retornar valores, né? Não retornar valores também, né? Então, como a gente mencionou, o main ele é um método chamado quando o aplicativo Java ele começa a ser executado e qualquer informação que a gente tiver que passar para o método vai ser recebida por variáveis específicas dentro do conjunto de parênteses que seguem o nome do método. Então, essas variáveis são chamadas de parâmetro, tudo que está entre o parênteses. Mesmo se nenhum parâmetro for necessário em determinado método, a gente tem que incluir o parâmetro vazio, assim como a gente faz com funções, né? Então, em main, há somente um parâmetro, que é o string args, que ele declara o quê? Esse parâmetro chamado de args. Ele é um array, na verdade, de objetos do tipo string, ele é um array de strings. Então, arrays são conjuntos de objetos semelhantes, né? Então, os objetos do tipo strings armazenam sequências de caracteres. Nesse caso, o args ele vai receber qualquer argumento de linha de comando presente quando o programa for executado. O programa em questão ele não faz uso dessas informações, mas outros programas mostrados por ele posteriormente vão fazer. O único caractere da linha ele sinaliza o início do corpo do main. Todo o código incluído em um método ocorrerá entre a chave de abertura do método e sua chave de fechamento. A próxima linha do código que ela mostra é o System Out Print, né, que é o Java Drives the Web. Essa linha ela exibe essa frase seguida por uma nova linha na tela, que é esse ln aqui. Então, na verdade, a saída é exibida por esse método. Então, o print ln ele é um método, né? Um print ln ele exibe uma string que é passada por ele. Então, como a gente viu, o print ln ele pode ser usado para exibir outros tipos de informação. Posso pedir para ele escrever analise vida. Então, a linha ela vai começar com system.out
E embora seja muito complicado para a gente explicar nesse momento, em resumo, o system ele é uma classe pré-definida que dá acesso ao sistema e o out é o fluxo de saída, que vai estar conectado ao console, né? Por isso que a gente vê a saída no terminal. Então, o system out ele é um objeto, olha só que coisa, que encapsula a saída do console. O fato de o Java usar um objeto para definir a saída do console é mais uma evidência que Java é puríssimo orientado a objeto. Como que a gente viu aqui no IntelliJ, né? Aqui na saída, aqui ó, ele Java Drives the Web, a instrução ela termina com um ponto e vírgula, né? Aqui na verdade, essa daqui, o System Out Print, ele termina aqui, fica até de laranjinha esse ponto e vírgula, né? As outras linhas do programa elas não terminam com um ponto e vírgula, porque tecnicamente elas não são instruções. Então, o primeiro símbolo do programa, ele termina com main e o último termina a definição da classe exam. O último ponto aqui desse códigozinho aqui que a gente fez hoje, que é o mais básico de todos, é que o Java diferencia maiúscula de minúscula, né? Quem programa com Python vê essa diferença de cara. Então, a gente pode esquecer disso, que pode causar problemas graves, por exemplo, quando a gente digita acidentalmente main com letra maiúscula em vez de minúscula, ou print ln também. Então, o programa anterior vai estar incorreto. Além disso, embora o compilador Java compile classes que não contêm o método main, ele não tem como executá-las. Logo, se você digita errado main, o compilador compilaria seu programa. No entanto, o interpretador de Java vai relatar um erro. Então, ele pode até compilar nessa etapa que a gente chegou aqui, que é quando a gente digita Java C example.java, essa parte aqui, que é a parte que a gente está compilando. Vamos só terminar aqui essa parte e a gente termina por hoje. Tratando erros de sintaxe. Se ainda não tiver feito isso, insira e compile executando o programa que a gente fez, para a gente ter uma programação mais fácil, né? A gente aprende a digitar, se a gente só copia, na verdade, a gente não aprende, né? Então, a gente tem que fazer mesmo. O compilador Java vai tentar entender o código-fonte, não importando o que foi escrito. Então, aqui ele está dando um exemplo que a gente não colocou o ponto e vírgula, que foi exatamente o que eu fiz com vocês, né? No início. Então, como eu copiei, ele deu o erro, né? E essa omissão, é claro que essa primeira mensagem não foi a mesma que a gente colocou, mas é bom a gente testar isso para a gente ver. E no meu caso, no IntelliJ aqui, quando eu fui dar a primeira vez, né, ele nem compilou, né, na verdade aqui, porque na verdade eu também nem estava na pasta certa. Então é uma série de coisas. Então é isso, a gente terminou esse encontro. A próxima aula a gente segue com o segundo programa simples também. E é isso, até mais, gente.